Pessoal, sobre essa postagem do Trump, muita gente me ligando, eu não posso entrar em detalhes, mas eu só posso garantir uma coisa: essa não será a única vez essa semana que você vai ouvir o governo dos Estados Unidos falando desse tema da perseguição no Brasil. Um abraço, fiquem com Deus. E agora o bicho pegou de vez. Agora é oficial. O presidente Donald Trump acaba de usar a sua rede social oficial e manda um recado direto para o Brasil. Para o Brasil ou para o STF. Depois que ele resolveu o problema lá no Irã, ele agora está com a cabeça mais fresca. Donald Trump acaba de entrar na sua rede oficial e mandar um recado direto para o Brasil. Foi uma verdadeira bomba. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou a sua rede Truth Social nesta segunda-feira para sair em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro é réu no Supremo Tribunal Federal, acusado de atuação em suposta trama golpista e está inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral até 2030. Ele disse o seguinte, abre aspas: "O Brasil está fazendo algo terrível no tratamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu assisti, assim como o mundo, enquanto eles não fizeram nada além de persegui-lo, dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano. Ele não é culpado de nada, exceto por ter lutado pelo povo. Eu conheci Jair Bolsonaro e ele foi um líder forte, que realmente amava seu país. Além disso, um negociador muito duro no comércio. Sua eleição foi muito apertada e agora ele está liderando nas pesquisas. Isso não é nada mais nem menos do que um ataque a um adversário político, algo que eu conheço muito bem. Aconteceu comigo, vezes 10, e agora nosso país é o mais quente do mundo. O grande povo do Brasil não aceitará o que estão fazendo com o seu ex-presidente. Estarei acompanhando de perto a caça às bruxas de Jair Bolsonaro, sua família e milhares de seus apoiadores. O único julgamento que deveria estar acontecendo é um julgamento pelos eleitores do Brasil, e isso se chama eleição. Deixem Bolsonaro em paz." Fecha aspas. O presidente dos Estados Unidos faz com Bolsonaro no Brasil o mesmo movimento que fez com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e chama o julgamento de Bolsonaro no STF de caça às bruxas. Donald Trump diz que o que estão fazendo com Bolsonaro é uma coisa terrível. Ele está vendo e o mundo todo também está assistindo. Bolsonaro não é culpado de nada. Ele fala que Bolsonaro está liderando todas as pesquisas. O que estão fazendo com Bolsonaro simplesmente é uma caça às bruxas. E disse que era para deixar Bolsonaro em paz. Tá me ouvindo? Tem notícia importante chegando para o campo de Jair Messias Bolsonaro. Um gesto que o ex-presidente ansiava muito, há muito tempo, foi feito. Pela primeira vez, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, refere-se claramente ao julgamento de Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal e faz uma defesa enfática do ex-presidente. Deixem-o em paz. O Brasil está fazendo uma coisa terrível na forma como vem tratando o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho assistido, assim como o mundo, como eles estão fazendo nada além de persegui-lo. Dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano. Ele não é culpado de nada, tá? Dizendo aqui, né? Ele não é culpado de nada, exceto por ter lutado pelo seu povo. O Donald Trump diz o seguinte: eu conheci Bolsonaro, ele é um líder forte que realmente amava o seu país. Além disso, era um negociador muito duro, ele diz aqui, né? Nas questões tarifárias. A eleição dele foi muito próxima, no sentido de foi muito disputada, né? A eleição que Bolsonaro perdeu, né? A eleição foi muito apertada e agora ele está liderando as pesquisas, o que não é fato, gente, todas as pesquisas. Segue aqui o presidente dos Estados Unidos. Isso, ou seja, né, o que está acontecendo não é nada além de perseguição política, ataque a um oponente político, algo que eu conheço muito bem. Ele disse: aconteceu comigo por 10 vezes e agora o país está... Perdão, gente, desculpa, o quê? Aconteceu comigo 10 vezes mais, obrigada.
E aqui ele diz ainda que as pessoas do país estão vendo o que está acontecendo com o Bolsonaro, que o único julgamento que deveria estar acontecendo com o Bolsonaro é o julgamento dos votos, chamado eleição. Leave Bolsonaro alone, deixem Bolsonaro em paz. A coisa agora ficou feia de vez para o STF. Os ministros do STF já foram procurados e enfiaram a linguazinha onde o macaco esconde o caju. Boa tarde, Gabeira. Olha, Dani, Leilane, eu conversei logo depois que saiu essa informação com alguns ministros supremos. Qual que é a posição deles? É a posição seguinte: não vamos responder a essa provocação de Donald Trump, mesmo porque ele não cita o nome do Supremo, mas sabemos que ele quis mandar de recado exatamente para os ministros da Suprema Corte Brasileira. Na avaliação desses ministros, responder seria fazer exatamente o que Trump deseja, né? Que tenha repercussão na fala dele. Na avaliação desses magistrados, o presidente americano vive de fazer esse tipo de provocação e buscar com isso aumentar a sua influência no mundo. O melhor a se fazer neste momento, segundo esses ministros, é simplesmente não responder. Agora, sobre o conteúdo da mensagem, ali reservadamente, esses ministros dizem o seguinte: o que ele está querendo que a gente faça aqui é o que ele fez lá, né? Donald Trump, com certeza, ele está vendo o que está acontecendo no Brasil. A nossa liberdade de expressão está sendo cerceada. E os Estados Unidos, ele não comunga com esse tipo de atitude. A Globo News está num clima de velório total. A notícia caiu como uma bomba e é só o começo. É como eu falei, eleição sem Bolsonaro é uma negação à democracia. E agora, Alexandre de Moraes, o que é que você tem a dizer? Vai encarar o Trump? Vai dobrar a aposta? A Suprema Corte silenciou, diz que não vai responder porque ela não foi provocada, não falou o nome dela, mas por dentro ela tá, que não passa nem o Wi-Fi. Se fuderam. Para trazer informações dos Estados Unidos sobre o presidente Donald Trump, ele usou as redes sociais agora há pouco para defender o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Foi na Truth Social, que é a rede social do Donald Trump. Lá ele escreveu o seguinte: o Brasil está fazendo uma coisa terrível em seu tratamento ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho assistido, assim como o mundo, como eles não fizeram nada além de ir atrás dele dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano. Segue o Trump. Ele não é culpado de nada, exceto por ter lutado pelo povo. Eu conheci Jair Bolsonaro e ele foi um líder forte que realmente amava o seu país. Também um negociador muito duro em comércio. Sua eleição foi muito apertada e agora ele está liderando nas pesquisas. Isso não é nada mais, nada menos do que um ataque a um oponente político, algo que eu sei muito sobre. Acontece comigo vezes 10 e agora o nosso país é o mais quente do mundo. O grande povo do Brasil não vai tolerar o que eles estão fazendo com seu ex-presidente. Estarei assistindo a caça às bruxas de Jair Bolsonaro, sua família e milhares de seus apoiadores muito de perto. O único julgamento que deveria estar acontecendo é um julgamento pelos eleitores do Brasil, chama-se eleição. Deixem Bolsonaro em paz. Eu estava olhando para baixo porque a Jussara Soares acabou de falar com Jair Bolsonaro e ela vai entrar daqui a pouquinho com repercussão dessa fala de Donald Trump, para a audiência entender o que está por trás de tudo isso. Não é apenas uma posição de Donald Trump, é mais do que isso. A gente está falando da escolha do candidato da direita para 2026. Eduardo Bolsonaro se autoexilou no exterior com uma motivação: tentar conseguir alguma declaração de apoio de Donald Trump. A partir do momento que Donald Trump faz essa declaração, e eu estava conversando com fontes agora da direita, e elas me dizem que tem as 10 digitais, os 10 dedos de Eduardo Bolsonaro nesse processo, líderes da oposição com quem eu conversei agora, há segundos, dizem que isso fortalece muito Eduardo Bolsonaro para 2026. E não é coincidência. Eduardo Bolsonaro afirmou neste final de semana que está preparado
para representar o pai caso ele não seja candidato em 2026. O pai está inelegível, com poucas chances de reverter junto ao Supremo Tribunal Federal. Isso fortalece muito Eduardo, porque Eduardo vinha tentando algum tipo de retaliação a Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Primeira fala de Donald Trump defendendo Jair Bolsonaro, isso dá pontos para que Eduardo Bolsonaro seja o candidato da... Mas no mais é isso, pessoal. Beijo grande pra você. Fica com Deus, porque eu fui!